Crônicas, capítulo 31. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, e até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas para ministrarem, louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas suas cidades, nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e das ovelhas e dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: Desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado. E ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e tinham cargo disto Conanias e o levita principal, e Simei seu irmão o segundo, e Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Jazabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaía. Eram superintendentes sobre a direção de Conaías e Simei seu irmão, por mandado do rei Ezequias, e de Azarias, líder da casa de Deus. E Coré, filho de Ina, o levita porteiro do lado do oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estava Éden, Niamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secaías nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto os pequenos como os grandes, exceto os que estavam contados pela genealogia dos homens da idade de 3 anos para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor para a obra da casa do dia a dia, pelo seu ministério nas suas guardas segundo as suas turmas. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias, e o dos levitas da idade de 20 anos para cima foi feito segundo as suas guardas nas suas turmas, como também conforme a genealogia, com todas as suas crianças, suas mulheres e seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificaram nas coisas sagradas. Também dentre os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos, nos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade havia homens que foram designados pelos seus nomes para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar seu Deus, ele o fez de todo o seu coração e prosperou. 2 Crônicas, capítulo 32.
Depois dessas coisas e destas verdades, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se dela. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia para a cidade, que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: Por que viriam os reis da Assíria e achariam tanta água? E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espantei por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todas as suas forças, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: Em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para vos entregar para morrerdes à fome e à sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante de um único altar vos prostrarei, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estavam em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria, e envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presente ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração
e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesouraria para prata, ouros, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda a espécie de objetos desejáveis. Também de armazém para a colheita do trigo e do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda a espécie de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom, e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto aos demais atos de Ezequias e as suas boas obras, eis que estão escritos na visão dos profetas Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram nos altos do sepulcro dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos balins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém está o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, e ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale dos filhos de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o invocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães dos exércitos do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel. E o levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifício de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel. E a sua oração e como Deus se aplacou com ele,
e todo o seu pecado e a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens de esculturas, antes que se humilhasse, eis que estão escritos nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais e o sepultaram em sua casa, Amon. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai. Antes multiplicou Amon os seus delitos. E conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. 2 Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi seu pai. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Baalins, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de esculturas e de fundição. Quebrou e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E sendo derrubados os altares e os bosques e as imagens de esculturas até reduzi-los ao pó, e tendo despedaçado todas as imagens em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Amazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Jeoacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinham trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam a entrada tinham recebido da mão de Manassés e de Efraim, e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. E ele o entregaram aos que tinham o encargo da obra, e superintendiam a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E deram-no aos carpinteiros e ao edificador para comprarem pedras lavadas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que o rei de Judá tinha destruído. E estes homens trabalharam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas havia escrivães, oficiais e porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu nele perante o rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão,
e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras que deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazer conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as tuas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé e em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. E fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel obrigou a que se servissem ao Senhor seu Deus, enquanto ele viveu. Não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Segunda Crônicas, capítulo 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e o animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa do Senhor, que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não terei mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme as prescrições de Davi, rei de Israel, e a Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo. E haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. E imolai a Páscoa e santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos os que ali se achavam, e de bois 3.000. Isto era da fazenda do rei. Também apresentaram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Uquias e Zacarias e Jeiel, líderes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 rezas de gado e 300 bois. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade,
chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 rezas de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram a Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as rezas e puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois, e assaram a Páscoa no fogo segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas e em caldeirões e em sertães, e prontamente as repartiram entre o povo. Depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes filhos de Arão se ocupavam até a noite com o sacrifício do holocausto e da gordura, por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes filhos de Arão. E os cantores filhos de Asaf estavam no seu posto, segundo o mandado do rei. E de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos os levitas prepararam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço da casa do Senhor. Naquele dia, para celebrar a Páscoa, e ofereceu holocausto sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias dos profetas Samuel. Nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como o celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Sarquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiro dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse, guarda-te de te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvido às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha. E o trouxeram a Jerusalém e morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações têm falado de Josias até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações. Quanto a mais dos atos de Josias e as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros quanto os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. 2 Crônicas, capítulo 36. Então o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez reinar em lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Jeoacás idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e o condenou à terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Jeoiaquim. Mas o seu irmão Jeoacás tomou Neco e levou para o Egito. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia.
Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia, e pô-lo no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Joiaquim e abominações que fez, e o mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim a idade de 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano enviou o rei Nabucodonosor e mandou trazê-lo à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs a Zedequias seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou até os 70 anos, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós que todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. Glória a Deus.